Aquela manhã parecia comum, mas o silêncio estranho na recepção já entregava que algo estava fora do lugar. Jennifer chegou ao Grupo Lumina como chegava todos os dias, preparada, focada e pronta para enfrentar o caos que normalmente só ela conseguia organizar. Mas, ao atravessar as portas de vidro do escritório, percebeu que algumas pessoas a olhavam de um jeito diferente. Não era curiosidade. Era como se soubessem de algo que ela ainda não sabia. Jennifer tentou ignorar a sensação enquanto caminhava até sua mesa, mas o mal-estar crescia a cada passo. Seus colegas cochichavam, trocavam olhares, desviavam o rosto rapidamente quando ela virava. Era impossível não perceber. E o pior é que ninguém tinha coragem de chegar e falar com ela. De repente, essa falta de coragem parecia um sinal terrível. Como se todos estivessem aguardando um anúncio que mudaria sua vida, e que não seria bom. Quando Jennifer abriu seu computador, encontrou uma notificação de reunião urgente com Fernanda, sua supervisora, marcada para dali a 10 minutos. Não era comum reuniões tão imediatas, muito menos sem pauta. E Fernanda só fazia isso quando estava prestes a derrubar alguém. Jennifer sentiu um frio na barriga, mas respirou fundo. Era uma analista plena, fazia tudo com precisão, carregava setores nas costas e nunca tinha dado motivo para ser chamada daquele jeito. Ela levantou com calma, tentando não demonstrar nervosismo, mas suas mãos tremiam levemente. Enquanto caminhava pelo corredor, lembrava-se dos últimos meses. O aumento da carga de trabalho, a falta de reconhecimento, a sensação constante de que Fernanda não gostava dela. Era difícil ignorar como a supervisora sempre diminuía suas ideias, como anulava suas contribuições em reuniões e como, sorrindo falsamente, dizia que Jennifer pensava alto demais para o cargo. Quando entrou na sala de reuniões, Fernanda estava com os braços cruzados e uma expressão que Jennifer já conhecia bem. Sentado ao lado dela estava um rapaz que Jennifer nunca tinha visto, jovem demais para aquele ambiente, com postura relaxada demais para alguém que deveria estar ali. O mais estranho era que Fernanda parecia acolhedora com ele. E isso, vindo dela, era um mau sinal para qualquer um que estivesse no mesmo cômodo. Jennifer, sente-se, disse Fernanda, com um sorriso que não alcançava os olhos. A voz era doce demais, o que tornava tudo ainda mais ameaçador. Jennifer sentou com cuidado, tentando entender quem era o tal rapaz. Ele acenou timidamente, quase arrogante, como se aquilo tudo fosse apenas uma formalidade. E então Fernanda respirou fundo antes de soltar a frase que Jennifer jamais esqueceria na vida. Você não está mais alinhada com os novos objetivos do Grupo Lumina, Jennifer. Por isso, estamos seguindo caminhos diferentes. Foi como levar um soco no estômago. Jennifer piscou, tentando entender se tinha ouvido corretamente. Era impossível. Ela era quem segurava praticamente todas as entregas do setor financeiro. Era ela quem revisava as planilhas mais importantes. Era ela quem apagava incêndios criados pelos outros, às vezes pelos erros da própria Fernanda. Jennifer tentou se recompor. Eu não estou alinhada? Fernanda, eu entreguei todos os relatórios antecipadamente. Eu revisei a projeção trimestral inteira. Eu fiz, mas Fernanda levantou a mão, como quem cala um cachorro. Nós sabemos. Mas decidimos que precisamos de alguém, mais alinhado, mais próximo da equipe. Alguém de confiança. Foi então que ela colocou a mão no ombro do rapaz ao lado. O mundo de Jennifer parou. Ela entendeu tudo naquele instante. Este é o Daniel. Ele assumirá seu lugar. Ele estará mais alinhado com o que precisamos daqui para frente. O rapaz abriu um sorriso torto, meio presunçoso, meio nervoso. E foi ali que Jennifer entendeu que não era sobre competência. Não era sobre alinhamento. Era sobre influência. Sobre quem conhece quem. Sobre quem Fernanda podia manipular sem resistência. Jennifer engoliu seco. Ele é seu parente? A pergunta escapou antes mesmo que ela pudesse segurar. Fernanda travou por um segundo. Isso não interessa. Era uma confirmação disfarçada. Um segredo mal escondido. Um favoritismo escancarado. Ninguém demite um analista pleno competente por alguém mais alinhado sem motivo. E o motivo estava ali, respirando ao lado dela. Totalmente despreparado. Totalmente inadequado. Mas o pior veio depois. Fernanda entregou um envelope com desligamento formal e disse que Jennifer deveria entregar sua estação de trabalho até o fim do dia. Nenhuma honra. Nenhum reconhecimento.
Nada da dedicação que Jennifer colocou ali por 3 anos seguidos. Tudo apagado com uma canetada. Tudo substituído por alguém sem qualquer mérito além do sobrenome que escondia. Jennifer saiu da sala atordoada. Seus passos pareciam flutuar sobre o chão do corredor. Era como se estivesse assistindo à própria demissão de fora do corpo. As pessoas evitavam olhar para ela. Algumas sabiam. Outras fingiam que não sabiam. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar a verdade. Porque no Grupo Lumina, enfrentar a verdade significava desafiar Fernanda. E ninguém fazia isso. Quando chegou à sua mesa, viu Daniel sentado ali, remexendo suas coisas sem nenhuma cerimônia. Uma invasão silenciosa e desrespeitosa. Ele olhou para ela como quem olha para um intruso. Ah, você é a Jennifer. Valeu aí, pelos arquivos. Acho que vou precisar de umas dicas depois. Ele sorriu, como se estivesse pedindo um favor a alguém descartável. Jennifer não respondeu. Apenas respirou fundo para não explodir. Enquanto desligava seu computador, percebeu que todos ainda estavam olhando. Alguns com pena. Alguns com medo. Alguns com alívio por não terem sido eles. Era humilhante. Era injusto. Era devastador. Mas, no meio daquela dor, algo começou a crescer dentro dela. Não era raiva. Não era vingança. Era determinação. Uma chama silenciosa que nascia do fundo do estômago. Foi nessa hora que ela abriu sua gaveta e encontrou uma pequena anotação antiga que havia escrito para si mesma. Você sabe do que é capaz. E foi impossível não sentir aquela frase bater mais forte naquele momento específico. A demissão não era o fim. Era o empurrão que ela nunca teria coragem de dar sozinha. Talvez, de alguma forma estranha, Fernanda tivesse feito um favor sem perceber. Jennifer pegou sua caixa com poucos objetos pessoais, deu um último olhar pela sala e caminhou até a saída. E antes de cruzar as portas, aquela chama interna ficou ainda mais forte. Não era orgulho ferido. Era clareza. Ela sabia que podia construir algo próprio. Melhor. Mais justo. Mais verdadeiro. E sabia também que, cedo ou tarde, o Grupo Lumina perceberia o tamanho do erro que estava cometendo. Enquanto esperava o elevador, respirou fundo pela primeira vez em horas. Um leve tremor percorreu seus dedos, não de medo, mas de transição. Algo dentro dela estava mudando. Aquela dor era apenas o começo. Aquele vazio seria preenchido. E ela não seria definida por quem a descartou. Seria definida por quem se tornaria depois disso. O elevador desceu devagar, quase simbólico. Quando as portas abriram, Jennifer entrou e finalmente permitiu que uma lágrima rolasse. Não de derrota, mas de libertação. E, enquanto observava o andar se afastar, teve um pensamento que não conseguia ignorar. Eles ainda vão precisar de mim. E quando precisarem, eu já não estarei no mesmo lugar. Um pequeno detalhe, mas vital, aconteceu antes das portas fecharem completamente. Ela ouviu alguém cochichar atrás dela. Sem a Jennifer, quem vai revisar a planilha do balanço trimestral? A frase bateu como um aviso. Uma semente. Algo que faria muito sentido mais tarde. Algo que seria exatamente o que viraria o destino daquela empresa de cabeça para baixo. Ali, naquele último segundo, o primeiro microgancho do destino foi plantado, e Jennifer nem imaginava o tamanho da tempestade que estava prestes a começar. E, se você gosta de histórias desse nível, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça de deixar o like, pois ajuda o canal a atingir nosso público. Continua comigo, porque o que vai acontecer depois é ainda mais forte do que parece agora. Nos dias seguintes à demissão, Jennifer sentiu o peso do vazio que acompanha qualquer transição brusca. Não era apenas o choque, era a sensação de ter sido arrancada de algo que ela construiu com as próprias mãos. Mas, à medida que os dias passavam, esse vazio começava a se transformar em espaço. Espaço para algo novo, algo que ela nunca tinha permitido entrar na própria vida, liberdade para criar seu próprio caminho. Essa percepção começou como um sussurro, mas crescia a cada amanhecer. Jennifer decidiu organizar sua rotina como se ainda tivesse um emprego, para não perder o ritmo mental. Acordava cedo, preparava café, abria o notebook e pesquisava tudo sobre o mercado de assessoria financeira independente. Era um universo que sempre a fascinou, mas que ela nunca teve coragem de entrar. A estabilidade do Grupo Lumina a mantinha presa, até que Fernanda cortou essa corrente de forma brutal. Ironias da vida. Sua maior inimiga estava, sem saber, abrindo a porta para seu maior sucesso.
Aos poucos, Jennifer começou a receber mensagens de antigos clientes internos da Lumina perguntando como ela estava. Alguns diziam que já tinham sentido falta de suas revisões. Outros confessavam, em voz baixa, que não confiavam no novo relatório trimestral que Daniel estava preparando. Era estranho ouvir isso tão cedo, mas não totalmente inesperado. Daniel não tinha a menor ideia do que estava fazendo, e essa falta de preparo começaria a transbordar muito mais rápido do que Fernanda imaginava. Com o tempo livre, Jennifer decidiu ligar para uma antiga colega de faculdade, Rafaela, que havia aberto sua própria pequena consultoria há anos atrás. Rafaela ouviu tudo em silêncio e, quando Jennifer terminou, disse apenas uma frase: "Então está na hora de você abrir a sua." A ideia entrou como um choque elétrico. Soava grande demais, ambiciosa demais, arriscada demais. Mas, pela primeira vez, não parecia impossível. Parecia inevitável. Rafaela ajudou Jennifer a criar o primeiro rascunho do negócio, uma assessoria financeira especializada em revisão de relatórios, projeções trimestrais e auditorias independentes para empresas médias. Sem perceber, Jennifer estava descrevendo exatamente o que fazia na Lumina, mas agora faria para clientes que realmente valorizariam seu trabalho. A cada linha escrita, sentia mais clareza, mais força, mais vida dentro de si. No segundo encontro com Rafaela, veio a primeira virada prática. Elas conseguiram estruturar o plano de serviços em um modelo simples, direto e extremamente vendável. Jennifer percebeu algo importante. Havia demanda, muita demanda. Muitas empresas tinham medo de falhas financeiras internas, mas não confiavam em auditores externos gigantes. Ela poderia ser a ponte perfeita entre precisão e confiança. Era quase óbvio que daria certo. Com o incentivo de Rafaela, Jennifer começou a montar sua marca. Pensou no nome, no posicionamento, no primeiro pitch. Foi nesse processo que algo começou a emergir dentro dela. Pela primeira vez, ela estava construindo algo para si. Sem Fernanda. Sem limites. Sem ser diminuída por alguém que só sabia manipular. Era uma sensação viciante de crescimento, mesmo com medo caminhando ao lado. Certo dia, enquanto revisava seu pitch, Jennifer recebeu uma mensagem inesperada. Um ex-colega da Lumina, André, pedindo ajuda com uma inconsistência aparentemente pequena em um relatório interno. Ele não deu detalhes, mas escreveu: "Preciso muito da sua visão. Aqui tá meio estranho desde que você saiu." O coração dela acelerou. Era cedo demais para envolver-se com algo relacionado à empresa que a descartou, mas algo naquela frase parecia um alerta silencioso. Jennifer respondeu com cuidado, pedindo mais informações. André hesitou, depois mandou um print borrado de uma parte sensível do balanço trimestral. O número não batia. Não batia de maneira absurda. E, no instante em que ela viu aquela imagem, seu cérebro reconheceu algo que a Lumina havia ignorado. A fórmula da planilha estava puxando um valor errado, multiplicando quantias inexistentes, inflando artificialmente o patrimônio líquido. Aquilo representava bilhões. Era um erro grotesco e perigosíssimo. Um arrepio subiu pela coluna de Jennifer. Não era possível que Daniel tivesse deixado algo tão grave passar. Mas, ao mesmo tempo, era exatamente possível, porque ele não sabia o que estava fazendo. E Fernanda, desesperada para protegê-lo, jamais permitiria que alguém questionasse sua competência. Jennifer fechou os olhos por um instante. Aquele erro não era apenas grave. Era um risco legal. Se a Lumina reportasse aquilo, seria um escândalo nacional. Ela explicou isso para André, que entrou em pânico. Ele disse que tentou alertar Fernanda, mas ela o interrompeu dizendo que tudo estava sob controle e que a antiga equipe não tinha mais voz ali dentro. Jennifer quase conseguiu imaginar a expressão arrogante dela dizendo aquilo. Quase conseguiu ouvir sua entonação. Só que ali, naquela hora, não era arrogância, era cegueira. Uma cegueira que poderia custar a reputação inteira da empresa. E foi então que Jennifer percebeu algo assustador. Fernanda demitiu justamente a única pessoa capaz de identificar aquele erro antes da apresentação oficial aos investidores. Era uma ironia trágica. Ao tentar proteger seu parente, Fernanda estava empurrando o Grupo Lumina para o maior desastre financeiro de sua história. E Daniel, com sua autoconfiança vazia, nem imaginava o tamanho do buraco que estava cavando. Jennifer fechou o notebook e respirou fundo. Ela tinha 3 escolhas: ignorar, avisar oficialmente a empresa ou encontrar uma forma de usar aquela informação de maneira estratégica. Ignorar significava permitir que Fernanda afundasse um setor inteiro.
Avisar significava possivelmente entrar em uma guerra política com gente poderosa. Usar estrategicamente era arriscado, mas daria a ela o valor que sempre lhe foi negado. Naquela noite, deitada na cama com as luzes apagadas, Jennifer revisou mentalmente tudo o que sabia sobre o balanço da Lumina. Cada fórmula, cada aba, cada conferência que ela sempre fazia antes de liberar o relatório. E, quanto mais lembrava, mais sentia a gravidade crescente da situação. O erro não era pequeno. Não era detalhe. Era algo capaz de destruir uma empresa robusta em questão de semanas. Ao mesmo tempo, algo dentro dela também crescia. Uma confiança silenciosa. Uma certeza de que ela estava seguindo o caminho certo. A demissão já não parecia uma tragédia absoluta. Parecia um deslocamento necessário. A vida tinha empurrado de um penhasco para que ela descobrisse que sabia voar, mesmo que ainda tivesse medo do vento. No dia seguinte, Jennifer decidiu oficializar o registro de sua assessoria financeira. Escolheu o nome, pagou as taxas, criou a documentação necessária. Quando recebeu a confirmação no e-mail, sentiu algo estalar dentro de si. Como se, finalmente, estivesse existindo do jeito que sempre quis existir. E, coincidência ou não, aquele foi o mesmo dia em que um segundo funcionário da Lumina procurou, discretamente, falando sobre coisas estranhas no financeiro. Cada mensagem reforçava algo maior. A Lumina estava ruindo internamente. E tudo por causa da decisão injusta de Fernanda. Era trágico. Era poético. Era inevitável. Jennifer já não era parte daquilo, mas havia sido fundamental por 3 anos. E o desastre que se formava só provava o tamanho do erro que cometeram ao trocá-la por alguém despreparado. À medida que mais pessoas procuravam Jennifer em segredo, algo inesperado aconteceu. Ela começou a conquistar seus primeiros clientes reais. Não por propaganda, não por marketing, mas porque as pessoas confiavam nela. Confiavam no trabalho que sempre fez com integridade. E, aos poucos, sua nova assessoria começava a nascer com vida própria, quase como um organismo que pulsava força e propósito. Certo dia, enquanto revisavam o orçamento para seu primeiro cliente oficial, Jennifer recebeu uma ligação desconhecida. Não atendeu. O número ligou de novo. Depois de novo. Até que ela resolveu atender. A voz do outro lado estava trêmula, ansiosa, quase desesperada. Era alguém que ela não esperava ouvir tão cedo. Jennifer, por favor. Precisamos falar. É sério. E esse alguém era ninguém menos que um dos diretores do Grupo Lumina. E foi nesse instante que a verdadeira reviravolta começou a se mover, lentamente, como uma maré prestes a engolir tudo ao redor, inclusive Fernanda. A ligação pegou Jennifer de surpresa. Ela reconheceu a voz do diretor de operações, Dr. Álvaro, um homem sério, pragmático e conhecido por nunca se envolver em problemas pequenos. Se ele estava ligando diretamente para o celular dela, algo muito maior do que imaginava estava acontecendo dentro do Grupo Lumina. O tom dele era grave, quase implorando, algo raro para alguém tão rígido. Jennifer sentiu o corpo inteiro ficar em alerta. Álvaro pediu que ela fosse até uma cafeteria discreta, longe da empresa, para evitar mal-entendidos. Só essa frase já deixava claro que a situação era gravíssima. Jennifer fechou o notebook, respirou fundo e saiu imediatamente. No caminho, seu coração estava acelerado. Era impossível não sentir a mistura de medo, curiosidade e, especialmente, a estranha sensação de que o destino estava puxando ela de volta para um lugar que havia acabado de deixá-la sangrando. Quando chegou, Álvaro estava sentado no canto, mexendo compulsivamente no celular. Ele levantou assim que a viu, o que jamais faria se estivesse confortável. Jennifer, obrigado por vir. A voz dele era baixa, quase sussurrada. Ele se inclinou para a frente, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Há algo errado no balanço trimestral. Muito errado. Jennifer apenas observou, esperando que ele continuasse. E ele continuou com uma sinceridade que não combinava com o homem rígido que era. Descobrimos números incompatíveis. Valores inflados. Algo imenso. E tenho motivos para acreditar que alguém sabotou o setor financeiro. Jennifer conteve a respiração. Sabotagem. Era exatamente o tipo de acusação que poderia destruir carreiras e vidas. Mas Álvaro não parecia estar exagerando. Parecia estar desesperado. Precisamos da sua ajuda. Você era a única que revisava tudo com precisão. E agora,
Não temos ninguém preparado. Jennifer pensou imediatamente em Daniel. Ele, sozinho, não teria competência para detectar o erro. Mas Fernanda era totalmente capaz de manipular dados para proteger o próprio ego. Vocês conferiram a planilha principal? Perguntou Jennifer, já sabendo a resposta. Álvaro assentiu, tenso. Sim. Foi aí que percebemos que tem algo grotescamente fora do lugar. E, considerando seu histórico, achei que você poderia entender melhor que qualquer um. Jennifer respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade crescente. Ela queria ajudar. A Lumina tinha sido sua casa, apesar de tudo. Mas também sabia que voltar ali, mesmo temporariamente, significava entrar novamente no território de Fernanda. Uma mulher capaz de tudo para manter o controle. E isso poderia lhe causar problemas maiores do que qualquer demissão. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que precisava enfrentar aquilo. Se não por eles, por si mesma. Eu posso olhar os arquivos, mas não sou funcionária de vocês, disse ela. Álvaro não hesitou sequer um segundo. Eu sei. Por isso quero te contratar como consultora externa. Oficialmente. Jennifer sentiu a surpresa se espalhar no peito. Era irônico. Demitida como analista, convidada como especialista. E com um valor que, com certeza, seria muito maior. Você é a única pessoa que eu confio para isso, completou ele, com um peso de sinceridade que deixava claro o tamanho da crise. Ela aceitou, mas com uma condição: quero acesso total à planilha, às versões antigas e à pasta de auditoria. Álvaro concordou prontamente, mas sua expressão mudou. Só tem um problema: quem controla esses acessos é Fernanda. Jennifer já esperava por isso. Era claro que a tempestade estava justamente onde ela sabia que estaria. E não havia como escapar. Seria um confronto inevitável e perigoso. No dia seguinte, Jennifer entrou novamente no prédio do Grupo Lumina. Mas dessa vez, não como funcionária, e sim como consultora independente. As pessoas a observavam com surpresa, algumas com alívio evidente, outras com medo do que aquilo significava para elas. O clima estava mais pesado que antes, como se uma tensão silenciosa pairasse no ar, pronta para explodir a qualquer segundo. A primeira pessoa que viu foi Daniel, o substituto incompetente. Ele arregalou os olhos ao perceber que ela estava ali. Você voltou. A forma como perguntou revelava pânico, não curiosidade. Jennifer manteve a postura, apenas respondeu, temporalmente. Daniel engoliu seco. Ele sabia que havia feito algo errado, e sabia que Jennifer descobriria. O medo estava estampado no rosto dele, mesmo tentando esconder. Mas nada se comparava ao momento em que Fernanda entrou na sala. A expressão dela oscilou entre surpresa, raiva e preocupação em questão de segundos. O que você está fazendo aqui? Perguntou, com a voz tão fria quanto aço. Jennifer não recuou. Fui contratada pela diretoria para revisar o balanço trimestral. Fernanda travou. A cor começou a sumir de seu rosto. Ela não esperava por isso. E não tinha como impedir. Não faz sentido te trazerem de volta, rebateu, tentando manter o controle. Mas Jennifer observou cada microexpressão, cada movimento das mãos, cada desvio de olhar. Fernanda estava nervosa, mais do que deveria. Isso só confirmava que havia algo maior por trás do erro. Algo que envolvia não só incompetência, mas talvez manipulação proposital. Jennifer recebeu os acessos, não sem resistência, abriu a planilha principal e, em poucos segundos, percebeu o que estava acontecendo. A fórmula da aba de consolidação estava alterada. Não era erro acidental. Era uma edição manual feita recentemente. E, pior, a fórmula usava um intervalo invisível que puxava valores inflados artificialmente. Exatamente o tipo de manipulação que um leigo jamais faria. E exatamente o tipo que alguém tentando proteger outra pessoa seria capaz de fazer. Ela deslizou os olhos pela sala e viu Fernanda observando discretamente de sua mesa. Era como um predador esperando o movimento da presa. Jennifer manteve a calma, mas a ficha tinha caído. Fernanda havia mexido na planilha. E tinha feito isso para esconder a incompetência do próprio parente, colocando toda a empresa em risco para proteger um erro interno que ela mesma permitiu acontecer. A cada aba que Jennifer analisava, a dimensão do desastre ficava mais clara. Se o relatório fosse apresentado daquela forma, o Grupo Lumina estaria falsamente reportando quase 2 bilhões a mais no patrimônio. Isso era crime.
Isso era manchete nacional. Isso era investigação federal. E Fernanda estava tentando esconder tudo isso da diretoria para não ser responsabilizada. Era a definição perfeita de um colapso prestes a explodir. Jennifer fez uma coleta de prints, salvou versões e documentou cada etapa. Ela sabia que, se confrontasse Fernanda de mãos vazias, seria destruída politicamente. Mas agora tinha provas, e provas sólidas. Era como segurar uma bomba nas mãos. Uma bomba que precisava ser entregue à pessoa certa, na hora certa. E essa hora estava chegando mais rápido do que ela imaginava. Quando Álvaro voltou para a sala para perguntar se ela havia encontrado algo, Jennifer apenas disse, sim. E precisamos conversar a portas fechadas. Fernanda estremeceu ao ouvir isso. Foi impossível para ela disfarçar. O jogo estava mudando. E estava mudando a favor de Jennifer. A injustiça que a derrubou começava a se virar contra quem a cometeu. Enquanto caminhava com Álvaro até a sala de reuniões, Jennifer percebeu algo que a fez arder por dentro. Fernanda estava com medo. Pela primeira vez. Um medo que só existe quando alguém percebe que o controle que segurou por anos finalmente está escorregando pelos dedos. E esse medo era apenas o início do verdadeiro colapso. A partir dali, a história deixaria de ser sobre uma analista demitida injustamente e se tornaria sobre a mulher que estava prestes a derrubar, com precisão e verdade, toda a manipulação que tentou destruí-la. E Fernanda ainda nem imaginava o tamanho da queda. Assim que a porta da sala de reuniões se fechou, Álvaro notou a expressão de Jennifer, séria, firme com algo que ele reconhecia bem, convicção absoluta. Ele se ajeitou na cadeira e esperou. Jennifer abriu a pasta, colocou o notebook sobre a mesa e respirou fundo antes de revelar o que encontrou. Era a primeira vez que Álvaro parecia realmente preparado para ouvir uma verdade que poderia alterar o destino da empresa inteira. Jennifer virou o computador na direção dele e começou a explicar com calma, mas sem suavizar nada. Mostrou a aba da planilha onde a fórmula havia sido manipulada. Mostrou o intervalo invisível, cuidadosamente inserido para inflar artificialmente os valores. Mostrou as datas de edição, evidenciando que a alteração não era antiga. E, por fim, mostrou o valor absurdo, quase 2 bilhões adicionados indevidamente ao patrimônio líquido. Álvaro ficou imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele passou a mão pelo rosto, incrédulo. Isso é impossível. Como ninguém percebeu antes? Jennifer respondeu com a franqueza que sempre lhe foi característica. Porque quem deveria revisar não sabia o que estava fazendo. E quem deveria supervisionar, não queria enxergar. Álvaro entendeu imediatamente a indireta. Ele não era burro. Sabia exatamente quem estava sendo apontada. E aquilo deixou ainda mais tenso, como se estivesse diante de um barril de pólvora pronto para explodir. Você tem certeza de que isso não é um erro acidental? Perguntou ele, quase suplicando por alguma chance de alívio. Jennifer balançou a cabeça lentamente, mostrando o registro das versões anteriores. Não. Alguém mexeu manualmente. Alguém alterou a fórmula. Alguém tentou esconder o erro do Daniel. Alguém estava manipulando os números de propósito. A palavra propósito fez o ar da sala ficar mais pesado. Álvaro recostou na cadeira, sentindo o peso do mundo cair sobre os ombros. Antes que pudesse responder, Fernanda entrou na sala sem bater, como sempre fazia. Os olhos dela passaram de Álvaro para Jennifer, depois para o notebook sobre a mesa. Ela entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Não é possível que vocês estejam dando ouvidos a ela, disse, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Jennifer foi demitida por falta de alinhamento. É óbvio que ela quer prejudicar a empresa para se vingar. Jennifer não se abalou. Apenas virou o notebook lentamente na direção de Fernanda, mostrando a aba com a fórmula alterada. Por um instante, Fernanda perdeu a postura. Piscou 2 vezes, engoliu seco, desviou o olhar. Foram segundos, mas suficientes para revelar mais do que qualquer palavra poderia revelar. Álvaro observava tudo com atenção. E naquele olhar rápido de Fernanda, ele encontrou as respostas que estava procurando. Fernanda, disse ele com a voz pesada, você editou essa planilha? O silêncio que se seguiu foi violento. Fernanda tentou rir, tentou negar, tentou se explicar. Mas nenhuma frase fazia sentido. A voz saía trêmula, falhando como se estivesse sendo esmagada por todas as mentiras que sustentou por anos. Eu só ajustei um detalhe temporário. Nada demais. Era uma desculpa fraca.
E todos na sala sabiam disso. Jennifer respirou fundo e decidiu fazer o que nunca pôde fazer enquanto era funcionária: a verdade inteira. Esse detalhe poderia colocar a Lumina em investigação federal. Poderia destruir contratos, derrubar ações, causar multas bilionárias e expor a empresa como fraudulenta. A sua tentativa de proteger o Daniel quase arruinou tudo. Fernanda explodiu. Ele é apenas um garoto. Ele está aprendendo. Você está exagerando. Mas Álvaro bateu a mão na mesa, fazendo os dois se calarem instantaneamente. Foi a primeira vez que perdeu a compostura. Isso não é um brinquedo, Fernanda. Você colocou uma empresa multimilionária em risco por causa de favoritismo. A voz dele ecoou pelas paredes de vidro. Do lado de fora, alguns funcionários olharam rapidamente, assustados. Ali, pela primeira vez, Fernanda percebeu que estava perdendo, e perdendo feio. Daniel apareceu na porta logo depois, pálido como papel. Ele havia escutado parte da conversa e parecia prestes a desmaiar. Tia, eu juro que não sabia. As palavras morreram no ar. A sala inteira congelou. Álvaro virou lentamente em direção a Fernanda. Tia, repetiu, com incredulidade. O silêncio que seguiu essa palavra era tão denso que parecia cortar o ar. A mentira inteira desmoronou em um único segundo. Fernanda tentou se explicar, mas era tarde. Álvaro levantou-se, caminhou até a porta e ordenou que Daniel aguardasse do lado de fora. Depois fechou a porta novamente. O desespero já começava a aparecer no rosto dela. Eu fiz isso pela equipe, pela estabilidade, pela continuidade. Mas as palavras soavam ocas, artificiais, tão vazias quanto suas intenções reais. E Jennifer, observando aquilo, percebeu que a mulher que a destruiu estava finalmente enfrentando a verdade. Jennifer, disse Álvaro, respirando fundo, você consegue reparar isso? Consegue salvar o relatório antes da apresentação de amanhã? Era um pedido oficial. Um reconhecimento explícito de que ela era a única capaz de impedir o desastre. Era também o ponto central da reviravolta. A mulher descartada estava sendo convocada para salvar justamente a empresa que a trocou. E isso aquecia algo dentro dela. Não vingança, mas justiça. Jennifer respondeu com firmeza. Consigo. Mas vai ser uma noite inteira de trabalho. E preciso de acesso total, sem interferências. Álvaro concordou na hora. Você terá tudo o que precisar. Fernanda tentou reagir, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. A partir de agora, você está afastada até que a diretoria avalie sua conduta. O rosto dela despencou. Era o começo oficial de sua queda. Jennifer deixou a sala e foi direto para a estação de trabalho improvisada que prepararam para ela. Cada funcionário olhava com uma mistura de respeito, curiosidade e alívio. Eles sabiam que ela era boa. Sabiam que ela era justa. E sabiam, principalmente, que ela era a pessoa que poderia impedir que todos afundassem junto com a incompetência de Daniel e a manipulação de Fernanda. Ao sentar-se diante da planilha, Jennifer respirou fundo. Lá estava a bomba que poderia destruir tudo. Mas também estava ali a prova viva de que ela nunca deveria ter sido trocada. A primeira coisa que fez foi restaurar a versão antiga da fórmula. Depois revisou, linha por linha, todas as abas relacionadas. Era um trabalho quase cirúrgico. E cada detalhe mostrava o nível absurdo de negligência cometido após sua demissão. Horas se passaram. O escritório esvaziou. Apenas Jennifer permanecia ali, iluminada pela luz azulada do monitor. A cada correção, sentia um misto de indignação e satisfação. Indignação pelo que fizeram com ela. Satisfação por saber que agora ninguém poderia negar seu valor. Era como reconstruir, com cada linha de uma planilha, a versão de si mesma que tinha sido injustamente desmontada. Às 3 da manhã, os olhos começavam a arder. Mas ela não parou. A adrenalina a mantinha viva. O senso de propósito a guiava. A Lumina podia tê-la descartado. Mas agora dependia dela para sobreviver. Não havia metáfora mais perfeita para a reviravolta que estava vivendo. E, no fundo, ela sabia. Essa era a noite que definiria tudo. Quando finalmente apertou salvar, depois de horas de trabalho ininterrupto, Jennifer sabia que tinha feito mais do que corrigir uma planilha. Tinha provado a verdade. Tinha mostrado quem realmente era. E tinha colocado Fernanda diante das próprias escolhas. Mas o clímax ainda não estava completo. Faltava o mais importante:
a apresentação para a diretoria e investidores naquela manhã. E era lá que toda a verdade seria exposta. O sol mal havia nascido quando Jennifer chegou à sala de conferências onde a apresentação aconteceria. A sala era grande, moderna, com janelas imensas que deixavam a luz da manhã entrar de forma quase simbólica, iluminando exatamente o lugar onde ela, horas antes, havia salvado a empresa do colapso. As cadeiras estavam sendo organizadas, e alguns diretores conversavam em tom baixo, tensos, como se estivessem prestes a enfrentar algo inevitável. Quando Álvaro entrou, o ambiente inteiro pareceu mudar. Ele cumprimentou Jennifer com um aceno firme, o tipo de gesto que dizia mais do que qualquer elogio formal. "Você conseguiu?" perguntou em voz baixa. Jennifer entregou o relatório impresso e a versão digital revisada. "Está tudo certo. Sem riscos, sem inconsistências. Os números reais estão aqui." Álvaro respirou fundo, um suspiro carregado de alívio e peso. "Você não faz ideia do que salvou." A diretora-presidente, Dona Clara, chegou logo depois. Era conhecida por ser ética, dura, mas justa. Tinha fama de enxergar a verdade mesmo quando todos tentavam escondê-la. Ela estranhou ver Jennifer ali, mas não comentou. Apenas pediu que todos se acomodassem. O clima estava denso, quase palpável, como se cada pessoa na sala estivesse prestes a testemunhar algo definitivo. E, de fato, estavam. Quando a apresentação começou, foi Daniel quem deveria conduzir os primeiros slides, mas sua voz falhou já na segunda frase. Ele estava pálido, suando frio, confuso entre as páginas. Era evidente que não tinha ideia do que estava mostrando. Fernanda, afastada mas autorizada a ficar apenas como observadora, assistia a cena com os olhos arregalados, como quem vê o castelo que construiu desmoronar diante de si. Dona Clara interrompeu Daniel com um gesto calmo, porém firme. "Isso está incompleto. E os números não fecham." O silêncio que seguiu foi congelante. Fernanda tentou interromper, tentando assumir controle, mas Álvaro ergueu a mão. "Na verdade, convidamos alguém que conhece os dados melhor do que qualquer um aqui." Todos olharam em direção a Jennifer. O impacto foi imediato. Murmúrios surgiram pela sala. Com postura impecável, Jennifer se levantou e caminhou até a frente. Seu coração batia rápido, mas sua voz saiu firme. Ela projetou a planilha revisada e explicou as inconsistências com clareza cirúrgica. Mostrou o erro, mostrou as manipulações, mostrou as datas. A sala inteira ficou paralisada, como se ninguém respirasse. A manipulação estava ali, crua, estampada na tela, irrefutável. Dona Clara estreitou os olhos, observando tudo com atenção extrema. Ao ver a fórmula alterada e os registros de edição, ela virou lentamente o rosto para Fernanda. "Você pode me explicar isso?" A voz dela era calma demais, o tipo de calma que precede decisões irreversíveis. Fernanda engasgou. Tentou mentir. Tentou desviar. Mas não havia saída. Cada palavra que dizia só afundava mais sua própria credibilidade. Quando Daniel, aflito, deixou escapar um "eu juro que não fiz nada", "a tia só tentou me ajudar", o golpe final foi dado. A sala inteira ouviu. E ninguém conseguiu esconder a surpresa. Dona Clara fechou os olhos por um instante, decepcionada. "Parente", repetiu, enfatizando sílaba por sílaba. "Você ocultou o vínculo familiar, fraudou processos de contratação e manipulou um documento oficial da empresa?" Fernanda desabou. A postura antes rígida desapareceu. As mãos tremiam, os olhos se enchiam de lágrimas, e a voz falhava. Eu só queria evitar que ele fosse demitido, mas era tarde demais. Não havia justificativa capaz de preservar alguém que colocou toda a empresa em risco. A liderança que ela tanto ostentava havia se transformado em ruínas diante de todos. Dona Clara agradeceu Jennifer publicamente, sem hesitação. "Você salvou o Grupo Lumina." Foi a primeira vez que Jennifer ouviu, de alguém tão importante, o reconhecimento que esperou por anos. E ouvir isso após ter sido descartada injustamente, trocada por alguém sem preparo, fez sua respiração tremer. Não de fragilidade, mas de realização. Fernanda foi afastada imediatamente, com processo disciplinar aberto. Daniel foi exonerado. Álvaro garantiu que Jennifer recebesse pagamento completo pelo trabalho, além de um bônus especial aprovado pela diretoria. Mas o momento mais simbólico aconteceu quando Dona Clara, com um olhar sincero, fez a pergunta que ninguém esperava. "Jennifer,
Você consideraria voltar à Lumina? Desta vez em uma posição compatível com sua capacidade? O coração de Jennifer apertou. Era um convite que, meses atrás, teria sido o maior sonho da carreira dela. Mas agora, ela não era mais a mesma pessoa. A dor da demissão tinha virado força. A injustiça tinha virado propósito. E a liberdade tinha virado empresa própria. A Lumina era grande, sim. Mas a vida de Jennifer finalmente tinha encontrado espaço para crescer além de qualquer estrutura corporativa. Ela sorriu com gratidão, mas com firmeza. Eu agradeço muito, mas agora eu tenho meu próprio caminho. E preciso seguir por ele. Dona Clara não insistiu. Ao contrário, sorriu também, um sorriso de respeito. Então espero que, no futuro, possamos trabalhar como parceiros. A frase ecoou como um selo de reconhecimento definitivo. Jennifer não era mais funcionária. Era autoridade. Ao sair da apresentação, alguns funcionários se aproximaram, agradecendo, elogiando, pedindo desculpas por nunca terem defendido ela antes. Jennifer os recebeu com leveza. Não havia rancor. Apenas fechamento. Era o fim de um ciclo que, por mais doloroso que tivesse sido, a moldou para algo maior. Algo que só floresceu quando ela foi arrancada do lugar que achava que precisava. Do lado de fora do prédio, com a luz do sol tocando seu rosto, Jennifer fechou os olhos por um instante. Respirou profundamente. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a sensação completa de vitória, não sobre outra pessoa, mas sobre si mesma. Sobre seus medos, suas limitações, as versões antigas que precisou abandonar para construir a versão forte que agora ocupava seu lugar. Ela caminhou até a calçada com passos lentos, apreciando o silêncio fresco da manhã. Pegou o celular e viu várias novas mensagens de potenciais clientes interessados na sua consultoria. Era como se o universo estivesse confirmando que ela estava exatamente onde precisava estar. E, naquele instante, ela soube, não havia sido trocada. Havia sido libertada. A moral era clara, brutalmente clara. Quando alguém te troca, não é o fim. Às vezes é o começo do lugar onde você finalmente será insubstituível. E foi assim que a mulher descartada pela Lumina se tornou exatamente aquilo que Fernanda nunca imaginou, indispensável, para si mesma, para sua carreira e para o futuro que estava apenas começando. Se essa história te tocou de alguma forma, lembre-se de apoiar o canal. Seu like, seu comentário e sua inscrição fazem toda a diferença para que mais pessoas recebam histórias de força, superação e justiça como esta. Obrigado por assistir até o final. E por fazer parte desse espaço onde cada história encontra um novo começo.